Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos grandes arquitetos do nosso país, Paulo Lisboa, fazendo uma parceria, tem uma parceria com a M. Fernandes aí, indo para o nosso segundo empreendimento de parceria. É um grande prazer. Eu queria te agradecer, Paulo, por conversar conosco, por bater esse papo. Esse conteúdo que a gente está fazendo é um conteúdo para ajudar as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, entender como funciona, quais são as decisões que são feitas. Então, hoje a gente está com um arquiteto que tem um histórico muito grande de desenvolvimento de produtos imobiliários. Então, a ideia é bater um papo, tirar todas as dúvidas. Gostaria de te agradecer por você topar conversar com a gente, para a gente explicar mesmo para as pessoas como é que funciona. Num feriado, 25 de janeiro. Então, muito obrigado pelo seu tempo aí. A gente sabe como que é a sua agenda. Eu peguei aqui um pouquinho aqui do seu histórico. Vamos ver se está certo, você me corrige. Paulo Lisboa, responsável pela arquitetura do AM Figueiras, formado em arquitetura e urbanismo pela Faculdade Mackenzie, pós-graduado em negócios imobiliários pelo Secov FAP, integrante do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, além de um histórico muito grande aí, né, Paulo? Então, muito obrigado por falar com a gente, é um grande prazer. Paulo, começando, né? Eu acho que todo mundo sabe que é arquitetura, todo mundo fala sobre arquitetura, mas eu acho que seria importante a gente explicar um pouquinho, assim, o que é a arquitetura para o mercado imobiliário, assim, qual a importância da boa arquitetura para o mercado imobiliário, o que seria essa boa arquitetura, né? Marlon, primeiro agradecer o convite, é um prazer enorme falar sobre projeto, falar sobre arquitetura, como você falou, a nossa segunda parceria. E então, sem dúvida nenhuma, poder abordar esses assuntos com quem tem interesse e valoriza principalmente a questão do projeto. Eu acho que, digamos, o recorte aqui, quando a gente fala em boa arquitetura, né, não existe uma boa arquitetura sem um bom projeto. Você pode até ter um bom projeto e não ter uma boa arquitetura porque não resultou nisso. Mas o contrário é impossível de acontecer, né? Você ter um mau projeto e o resultado ser uma boa arquitetura, né? Perfeito. Então, essa condição é fundamental. E aí, dentro dessa, digamos, dessa perspectiva, uma outra coisa que eu falo sempre é que também não existe um bom projeto, né, sem um bom cliente. É outra condição, né? Tá parecendo até que é uma jogação de seda aqui, mas é outra realidade, porque o cliente precisa entender, né, o valor do projeto. E o projeto o que é? Inicialmente são ideias. São ideias, são conceitos, né? São questões que, digamos, não são... Você não compra um objeto. Você está comprando um conjunto de decisões, você está comprando depois todo um processo, mas que, inicialmente, ela nasce, né, desses desejos, de você conseguir coordenar uma quantidade enorme de assuntos buscando um resultado que seja adequado, né? Então, digamos, as primeiras observações a respeito do que é uma boa arquitetura, ela vem desse relacionamento, dessa vontade e da necessidade e do entendimento que é importante você valorizar o projeto. Tem toda uma... Tem a procura, né? Assim, eu acho que é fundamental entender, passar para o pessoal, né? Por exemplo, uma incorporadora, ela define um terreno, um local. Lógico que isso muda muito, né? Dos casos, né, Paulo? Às vezes tem a relação com o arquiteto primeiro, para depois procurar o terreno, óbvio. Mas tem muito assim, depende muito do que a incorporadora, a construtora, passa para o arquiteto pensar naquele projeto também, assim, né? Óbvio que
provavelmente tem muitos projetos que a gente pode falar que não é um projeto com uma arquitetura tão legal, que é muito culpa da incorporadora também, provavelmente, né? Não só do arquiteto, com certeza, porque tem muito essa relação. Então, a boa arquitetura depende muito dessa relação, né? Entre a incorporadora e o arquiteto, assim, para desenvolver e chegar nesse final, né? Eu acho que é isso, assim, né? Eu não sei se você pode complementar em alguma coisa. Vamos falar assim, precisa ocorrer um alinhamento de princípios. Perfeito. Tá? Então, assim, não havendo esse alinhamento, dificilmente você vai conseguir buscar o resultado. Eu tenho N tipos, né, de clientes que valorizam, né, aspectos do produto imobiliário de formas diferentes, buscando determinados resultados, né? Então, esse alinhamento, ele precisa acontecer, né? Se você não tiver esse alinhamento, você não vai conseguir produzir essa boa arquitetura. Agora, quando a gente fala em mercado, porque uma questão a boa arquitetura, ela existe dentro do mercado e fora do mercado. Tá. Né? São duas questões. Por exemplo, estou fazendo um projeto de arquitetura, por exemplo, para a sua residência ou para um projeto institucional, uma escola, um retrofit, como eu já fiz de escolas, projetos institucionais. A questão do mercado não permeia esse produto, esse projeto, né? Então, quando você fala em mercado imobiliário, além de todos os elementos dessa equação, você precisa buscar o resultado. Né? E esse resultado, né, quer dizer, na medida que esse resultado, em alguma situação, possa vir a ser comprometido, ele acaba criando um problema numa cadeia inteira, né, de players desse processo, desde quem inicia a aquisição do terreno, como todos os fornecedores, as empresas e o cliente final, né? Quantas empresas já tiveram problemas com relação a produtos, a projetos, produtos que não chegaram a um bom termo. E aí vou fazer um outro parênteses. Normalmente são as empresas arrojadas. Né? E a MF não é uma empresa arrojada. Ela é conservadora no sentido... É o meu entendimento. Lógico, óbvio. É conservadora no sentido de entender que, como ela trabalha também com o recurso do cliente, ela tem que ter um cuidado muito grande nesse relacionamento. E, nesse momento, você precisa ser conservador. Não adianta nada um projeto que tem uma arquitetura incrível que não tem demanda, né? Esse que é o ponto. Pois é. Né? Você vai chegar, ele tem é super inovador, mas não tem uma demanda. E aí não funciona, né? Esse projeto economicamente não funciona, né? Passa muito por isso. Também tem que ter esse alinhamento, né? Tem umas máximas, né, de mercado que a gente escuta falar a vida inteira, né? Então, se fala muito que um projeto de sucesso é um projeto que tem que ter 3 P's, né? Que é planta, ponto e preço. Né? Então, quando você reúne esses 3 P's, né, você tem um ponto, né, que para mim, né, na realidade, é o item fundamental, né? Quer dizer, com o nível de urbanização das nossas cidades, né, hoje você buscar um lugar bacana para você implementar um projeto é sine qua non para o sucesso dele, né? Para mim, essa é a questão principal. Mas você precisa ter uma boa planta, quer dizer, a planta aí nesse sentido, ela é entendida como um projeto como um todo, né? Que dê resposta, né? Que consiga ter flexibilidade, atender vários tipos de usuário, de família, né? Hoje as famílias não são mais famílias tradicionais, né? Então, o projeto ele acontece, né, num período de vida
né? A gente projeta para um edifício, o ciclo de vida dele é de 50 anos. Não é? Ele precisa estar... tem que permitir estar up-to-date durante os 50 anos. Como é que você faz essa manutenção? 50 anos é uma criança que... É uma família que adquire um prédio e o filho nasce e depois casou. Sim. E os interesses são outros. Então, como é que você faz essa adequação? O projeto tem que observar essas questões. E aí não adianta você observar tudo isso se o valor dele não cabe no bolso de quem está querendo fazer aquela aquisição. Sim. Né? Então, realmente é uma fórmula. Né? É como fazer um bolo, né? Você tem que dosar esses ingredientes aí de uma forma muito adequada. Pensando, Paulo, assim, até na sua experiência de arquiteto, a sua visão, assim, como um arquiteto, o cliente lá, a ponta final que procura uma boa arquitetura é nicho? Por que assim, qual que é a sua visão, assim? As pessoas procuram uma boa arquitetura? Muitas vezes, assim, o que a gente sente como incorporadora é que as pessoas, elas conseguem entender, ver o que elas acham que é bonito, mas não tá claro para elas o que é uma boa arquitetura, né? A gente vê muito no mercado, assim, coisas que são consideradas de luxo, que às vezes nem é tão luxo na arquitetura, sem querer criticar muito os concorrentes, mas um neoclássico, esse tipo de coisa, assim, sabe? Que não tem problema nenhum, é um produto. Mas a gente vê que existe muito um conceito, assim, parece que o conceito de boa arquitetura, as pessoas não têm muito claro, até porque é super complexo, né? Parece que não é um item de venda diretamente ainda, né? Parece que está evoluindo. A gente vê algumas incorporadoras em São Paulo fazendo esse trabalho e usando disso como marketing, né? Direto. Mas a gente vê que ainda o cliente... A gente tem que educar também o cliente. Até por isso que a gente está aqui hoje, para conversar sobre arquitetura. Mas qual que é a sua visão de arquiteto? Assim, é algo mais nichado? Esse cliente que procura uma boa arquitetura? Na realidade, assim... eu acho que a gente podia, digamos... analisar isso um pouco com uma perspectiva um pouco mais histórica. Tá? Então, quando a gente está falando em alinhamento entre, né, incorporadores, construtores e projetistas, né, em alguns momentos da história, esses alinhamentos aconteceram muito claramente por uma conjunção de fatos. Tá? Então, por exemplo, vou citar aqui um momento interessante da história, né? Recente da incorporação imobiliária, do mercado imobiliário, década de 50. Né? Então, o mercado imobiliário começando a acontecer como uma alternativa a uma renda que antigamente se tinha, que era a renda de locação, lá na década de 30, 40, que por uma questão de congelamento dos aluguéis, deixou de ter um mercado investidor e aí esses investidores começaram a ir para a incorporação. E aí, digamos, quem tinha recursos e não queria mais colocar em cama, queria colocar na cidade, começou a entender que você adquirir imóveis seria um bom negócio. Você buscaria, né, proteção para o seu patrimônio, etc. Né? Então, esse momento, na década de 50, aconteceu de construtores que tinham uma visão, digamos, arrojada com relação a que produto eu vou ofertar, com arquitetos criativos. Né? Então, vou dar exemplos aqui. Né? Copan, né? Totalmente exemplo à frente, icônico, né? máximo, né? Da cidade de São Paulo. Edifício Itália. Né? Todos os prédios do Artacho Jurado, tá? Na área, na República, depois Higienópolis. Então, esses momentos tiveram não só esse Franz Rep. Então, tem nós tivemos nesse momento uma produção, que é uma produção que até hoje é muito admirada por todos os arquitetos e por quem curte a cidade e identifica naquela
naqueles edifícios, né, um elemento cultural até característico da cidade de São Paulo. E aí bem interessante de ler, um livro que chama São Paulo nas Alturas, do Raul, do Raul. Você já deve ter... Sim, maravilhoso. Acho que a gente já comentou a respeito disso. E o Raul até é um adendo, ele tem um canal do YouTube incrível, assim, não sei se você chegou a ver uns vídeos. Ele é um jornalista que fala muito de urbanismo e ensina muito sobre urbanismo, né? Então é muito legal esse livro mesmo, que conta esse momento, né? Pois é. Então você vê que é uma discussão que ela deveria acontecer com mais intensidade. Até ultimamente ando me surpreendendo, entendeu? Na mídia, na grande mídia, que a permanência de páginas quase que diárias falando sobre a cidade de São Paulo. Né? Não sei se em função da discussão do plano diretor, né? Todo esse movimento que está acontecendo também com a renovação do Estado, a importância do centro. Então, eu acho que, na realidade, é uma questão que é cultural e ela precisa ser discutida para que os verdadeiros valores aflorem e virem referência no momento da aquisição de um imóvel, se ele está numa condição de boa arquitetura ou não. Perfeito. É um passo atrás ali. Exato. O conceito. E assim, até falando do nosso lado aqui dos incorporadores, assim, você como arquiteto, com tanta experiência, participação em várias definições, até ajudando mesmo as cidades a tomar definições. O que você acha que as incorporadoras têm para evoluir e melhorar em relação à arquitetura? Assim, o que você daria de... Você poderia... Acha que as incorporadoras poderiam fazer para o mercado melhorar? Bom, primeiro, remunerar bem os arquitetos. Né? Essa condição, porque é uma briga. É uma briga, né? Infelizmente, a gente ainda tem, né? A gente tem, sem dúvida nenhuma, incorporadores que, como veem valor no projeto, entende que o projeto precisa, né, de horas e horas e horas de dedicação. Né? E é uma dedicação para que aquele resultado, né, seja adequado. Então, sem dúvida nenhuma, a valorização do projeto é uma condição. Agora, de outro lado, a gente também entende que ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Né? Então, o mercado, ele é um negócio. Com certeza. Né? O negócio imobiliário, ele precisa trazer resultado. Então, existe, né, uma maximização, né, na condição de aproveitamento dos lançamentos imobiliários, dos projetos que são elaborados. Nesse momento, né, eu acho que às vezes o incorporador erra um pouco a mão. Tá? Erram, às vezes não quer de repente ter um gasto a mais, né? Ele sai do negócio, né? O incorporador, né, fez a venda, apesar de ter toda a responsabilidade que a gente sabe que tem, mas ele não vive a condição da manutenção, né, daquele imóvel. Então ele sai do negócio. Então, às vezes, algumas decisões que são tomadas em prol do resultado, eu acho que chegam a comprometer ou não digo às vezes comprometer, mas a reduzir as qualidades do que um projeto, um produto imobiliário poderia manter. Poderia ter um benefício maior, assim, alguma definição que às vezes nem faz tanta diferença, assim, esse que é o ponto, né? Exatamente. Que é a bobeira, né? E aí você vai lá, tá buscando tudo e quer, entendeu? E às vezes não tem nenhuma visão de longo prazo, às vezes não está preocupado, né, em criar uma marca, né? Porque a melhor forma de você criar fidelidade, né, é pelo produto que foi entregue e pelo boca a boca que passa a ocorrer, mostrando os benefícios
daquele amigo que comprou aquele projeto e se sentiu acolhido e todos as suas vontades atendidas ou possíveis desconfortos verificados. Eu acho que isso aí é uma postura que... Mas eu vou te falar que a grande maioria dos incorporadores, acho que hoje já tem essa visão, né? É que quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente fala de uma segmentação muito grande. Com certeza. Né? Então, nós estamos falando de produtos que se iniciam ali na casa de R$150 mil, né? Vamos falar Casa Verde e Amarela ou Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né? Até empreendimentos de altíssimo padrão, né? Em que a gente está falando o valor de metro quadrado aí na casa dos 50, 60 mil reais. O mercado imobiliário é gigantesco, né? Quando a gente fala mercado imobiliário é muito diferente. Então aí você tem os vários posicionamentos, né? Com certeza. Aquele que produz, né? Que precisa até, que é um outro assunto fundamental, né? A industrialização, né? A industrialização, a qualificação tecnológica da construção para poder garantir essa qualidade até em função, né, de uma redução, de um desaparecimento aí da mão de obra que você está vendo que está acontecendo. Né? Com certeza. Não, e até, assim, quando pensa na tecnologia no nosso mercado, vale falar que muito pelo seu suporte a gente está desenvolvendo pelo formato BIM, né? A gente definiu fazer isso muito para a gente se forçar e utilizar de uma ferramenta que já é utilizada, né? Uma modelagem que já é utilizada no mercado que deveria ser mais utilizada, né? Então, muito com o suporte do seu escritório, a gente até conversou com a Miriam também para tentar falar um pouquinho mais sobre BIM. E que eu acho que até falando para o lado das incorporadoras, né? Eu acho que as incorporadoras têm que se provocar mais também nesse ponto para a evolução. Tem muitas fazendo já, com certeza, já nesse caminho. Mas também tem muito que ser feito, até na industrialização. A gente vê ainda, quando se compara com outros países, né? O modelo de construção do Brasil tem muito que evoluir ainda, né? Tem vários fatores porque é dessa maneira também, com certeza. Mas que a gente pode se cobrar. E, Paulo, vamos falar um pouquinho do M Figueiras, assim. Eu acho que agora é o momento da gente... A ideia daqui também é para quando a pessoa vê a maquete, vê o prédio pronto ali, vê as imagens do prédio, todo o conceito que foi definido. A ideia aqui é explicar da onde saiu aquilo ali, como que você chega naquilo. Até explicar, assim, até uma curiosidade de algumas pessoas, né? Entender como que funciona a cabeça do arquiteto, quando ele vai pensando, como ele vai pegando referências. Sei que tem muitas coisas, a gente não vai conseguir falar todas aqui, tem muitas horas de trabalho, com certeza. Mas é mais explicar um pouquinho do racional, assim, de como chegou, algumas utilizações ali no prédio. Então, nós vamos abordar esse assunto e até vou fazer o comentário, que a primeira vez que eu fui ver o terreno, né, a esquina, e eu estava com o Adão, e aí ele me falou que o prefeito tinha passado, tinha visto o terreno tapumado e estava curioso em saber o que seria executado lá atrás. Qual que era o projeto que seria aportado naquele local. Porque é uma esquina importante na cidade. Sim, né? com certeza. É um local, né? Que passa ali uma quantidade grande de pessoas, tem tanto do ponto de pedestres, pessoas que passam a pé, de automóvel, né? Então, é um lugar que chama atenção, né? E nessa esquina você pode fazer uma coisa que não contribui em nada para a cidade, que resolve o problema do incorporador, que eventualmente até atende funcionalmente aquele morador, mas que não agrega. Não agrega onde? No tecido urbano, nessa percepção, né, das referências que, na sua somatória, começam a formar a nossa ideia de cidade. Né? Então, um pouco, né, desse nosso conceito de cidade, né, são essas memórias, essas referências que vão ficando. E aí, quando me foi comentado isso, eu falei, não, vamos fazer uma reunião na prefeitura
para falar de algumas possibilidades. O que eu estava imaginando para aquele local. Tá? Fizemos a reunião até para entender, até estava num momento de discussão de plano diretor lá, né? Que ainda está em discussão, né? E nós já estamos com o projeto bem adiantado, né? Já vai ser lançado, né? Mas eram conceitos, né, que nós gostaríamos que fossem incorporados para criar essa relação que a gente entende que é interessante quando você desenvolve um projeto, né? Então, estávamos falando da possibilidade de ter uma fachada ativa, tá? Estávamos falando da possibilidade de ter um uso misto, né? Um residencial, e aí se é uma fachada ativa, é um serviço, é um comércio. Como que se daria um alargamento da calçada, né? Uma situação de, naquela esquina, acontecer um momento de permanência, né? Então, como é que a gente poderia fazer esse desenvolvimento? Aportamos várias dessas ideias em reuniões com a prefeitura. Vimos que uma boa parte delas não tinha condição de ser implementada em função das condições da legislação, que não estavam regulamentadas, né? Precisariam de uma regulamentação, né? Então, quando a gente fala, não, eu gostaria de construir mais próximo da calçada para poder garantir essa condição de acesso, de relação de quem passa com uma vitrine, ali não é impossível, você tem que manter o recuo frontal dos 5 metros, mesmo que você tenha uma extensão. Então, nós conseguimos implementar uma parte disso. Tá? Então, alguns desses conceitos foram implementados, eu acho que isso vai ser um elemento de diferenciação lá nessa esquina, em Santo André. Né? Pensamos também em ter um prédio que tivesse alguma iconicidade. Então, né, a gente sempre trabalha os edifícios com essas características, pensando sempre no embasamento, que é aquela percepção de quem chega, quem está transitando na calçada, quem passa de carro e percebe aquela arquitetura, né? Depois tem o corpo do prédio, né? Que ele tem que ter uma relação de cheios e vazios, uma plasticidade, né? Elementos verticais, né? Ali nós estamos num terreno de 1.200 metros quadrados e um coroamento para poder, na medida que você se afasta, vê o prédio de longe, você faça o reconhecimento pela diferenciação dele. Evidentemente que tudo isso aí tem que estar equilibrado, né? Não pode ser um camelo, né? Tem que ser uma coisa bem adequada. Não, incrível. Eu acho que assim, vale a pena até você passou por vários conceitos, vale a pena até a gente conversar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Fachada ativa, Paulo, é algo muito comentado no mercado. O que é fachada ativa e qual o benefício para a cidade da fachada ativa? Assim, se você pudesse traduzir para as pessoas, conversar, explicar assim, por que é bom um prédio com fachada ativa? Qual que é o benefício do uso para isso? Então, a fachada ativa o que é? É você abrir o plano, né? O plano vertical do terreno. Né? Então, você imagina que você está numa calçada, se você tiver um muro contínuo, você tem uma barreira. A fachada ativa vem para romper essa barreira, esse isolamento. Né? Uma condição de cidade que a gente tem em função de uma série de empreendimentos que perduraram durante muitas décadas, não só na cidade de São Paulo, mas Santo André, né? Edifícios, condomínios, clube, que desenvolvem um projeto para dentro e isolam esse edifício, esse projeto da fachada. Então, esse espaço que sobra, né? Imagina 2 edifícios frontais, né? Qual é o interesse que você tem de circular num lugar desse, que é um lugar onde nada acontece, onde você só se movimenta, né? Então,
nenhum. Na medida que você não tem interesse em permanecer nesse local, esse local vira, inclusive, um local de medo, um local de aflição. Né? Um local onde quem fica ali é porque tem outros interesses. Né? Então, a fachada ativa vem para romper isso através do quê? De você poder entrar numa padaria, num bar, numa loja, visitar uma confeitaria, uma boutique, criar essa vida de bairro. Nós temos, assim, centenas de cidades no Brasil com essas características. Quando você anda, por exemplo, em Ipanema, Copacabana, tem essa relação. Por que é legal andar lá? Porque tem a fachada ativa. Então, né? A fachada ativa, ela vem contribuir para criar, para humanizar, né, esses espaços públicos. Perfeito. Ela vai fazer essa transição, ela vai criar permanência. Então, o uso... E aí, aonde que essa fachada ativa vai acontecer? Ela pode acontecer num edifício totalmente corporativo, com uma fachada ativa, e pode acontecer num edifício residencial, onde você tem ali um uso controlado que crie, né? Você não pode, de repente, naquela fachada ativa, criar ali um problema para quem mora em cima. Com certeza. Através do tipo de uso. Então, você faz um uso controlado, ele é adequado, e aí ele vira, inclusive, um apoio, um elemento de valorização do próprio residencial, né? Em quantas cidades você viaja pelo mundo que você vai escolher um lugar onde você vai ficar e você quer saber aonde que é aquela rotisserie, aquele supermercado, onde você vai comprar coisas bacanas para o seu final do dia. Não. Né? É nesse local que vai estar valorizando esse residencial. Então, a fachada ativa vem para complementar, né, um tipo de ocupação que deve qualificar a cidade. Perfeito, perfeito. E vale dizer que o bairro Jardim, especificamente, onde fica o M Figueiras, é exatamente isso, assim, é o bairro da movimentação, é o bairro que as pessoas saem de casa, vão no mercado, voltam, vão jantar, voltam para casa, tem esse conceito, tem uma loja, é o cabeleireiro, então faz muito sentido pensar nisso, né? E outro ponto que você falou que eu acho que vale a pena a gente discutir, que muito da arquitetura da cidade também tem um impedimento da legislação, né? Tem uma evolução, a gente vê algumas cidades se preocupando mais com isso, mas que quando tem aquelas discussões de plano diretor, que as pessoas não dão muita atenção, tem uma importância muito grande, porque isso muda a cidade, melhora a cidade, né? Então, não defendendo os incorporadores aqui, mas tem uma parte, né, que impede muita coisa de ser feita, muita coisa legal de ser feita, muito por causa da legislação também, né? Eu acho que até você comentou isso nesse caso. Paulo, falou muito de gentileza urbana também. Eu acho que vale a pena a gente conversar mais um pouco sobre isso. O que é gentileza urbana? O que a gente fez ali naquele empreendimento, né? O terreno fica muito tempo fechado. Quando a gente pensa no projeto, faz a demolição, a gente falou, por que não oferecer uma praça para aquele local, para aquele bairro? Que a gente vai criar um prédio depois. Por que a gente não deixa uma praça e cria alguns eventos nessa praça, começa a comunicar que vai sair um empreendimento lá e gera essa gentileza urbana entre o desenvolvimento do produto e o lançamento. Porque as pessoas podem utilizar essa praça, falta muitos espaços públicos na cidade, deixa alguns ambientes, a gente fez um espaço pet, algo para criança, criou alguns eventos. Na nossa visão, esse é o tipo de coisa que pode ser feito no mercado imobiliário de gentileza urbana, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre algo mais amplo, assim, o que os produtos imobiliários têm de gentileza urbana e o que é a gentileza urbana no mercado imobiliário? Então, sem dúvida, quando você faz, né, um empreendimento que você compra ali algumas áreas, né, forma uma área numa sucessão, numa unificação de lotes, né? E esse processo todo, ele demora anos, né? Desde da aquisição até a aprovação do projeto, início de obra, lançamento, papapá. Então, você vai criar, e depois de toda aquela obra, você cria um impacto ali, né?
você pode simplesmente, né, tapumar tudo, negar o entorno, né, aqueles outros prédios que estão ali em volta, né, já fizeram isso, entendeu? Vai, faz a sua obra, enfim. Agora, você pode ter outra atitude, né? Você pode ter uma atitude que é essa, a atitude de falar, bom, eu sei que eu vou causar um impacto aqui, né? Vou criar um local que no futuro vai ficar interessante, mas que porque nós já estamos prevendo que, inclusive, nessa esquina, né, essa praça permaneça de alguma maneira. Não. Né? Ela não vai ser o terreno todo, evidentemente, né? Não é um prédio sobre pilotismo, até porque a própria legislação não permite essa condição, mas o projeto já fez a previsão de uma esquina onde nós teremos uma área de permanência. Tá? Então, durante o processo de lançamento e de ativação da área e de mostrar, né, qual é a relação que você, como empreendedor, tem com a cidade, né, esse posicionamento de olhar para o vizinho, né, entender que ele desce com o cachorro, ele quer dar uma voltinha, se ele tiver um lugar ali que ele possa sentar, encontrar alguém, parar, tomar um sorvete, levar o filho e tal. Isso aí já cria uma empatia. Você está olhando o problema do outro. Então, você já começa a ser visto de uma outra maneira também. E se isso é uma verdade na tua empresa, né, que é o que nós estamos falando, né, porque às vezes tem né, posicionamentos que a pessoa... Né, quem estava até falando do greenwashing, né, de você levar, eu sou sustentável, mas na realidade não é sustentável. Ele só está fazendo ali uma apologia, um pequeno verniz numa atitude, sem ter um compromisso real. A EMF tem esse compromisso porque ela está mantendo parte dessas coisas que ela coloca como valor na sua empresa no produto imobiliário. E isso muda completamente de posicionamento, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você falar e fazer. Né? Então, nós estamos vendo ali a EMF falando e fazendo. Eu acho que é esse posicionamento, né? Através do quê? Dessa gentileza urbana, desse momento. E aí, no projeto que foi desenvolvido, nós tivemos a preocupação de... Aí convidamos a Marta Gavião para fazer o desenvolvimento. Queria aqui fazer fazer uma reverência, tá, à equipe de projetos que foi constituída, né, que estou eu aqui falando do projeto, mas só no meu escritório, Simone, Patrícia, Camila, Andresa, focadas, a Simone fazendo a coordenação disso muito bem feito, aportando conceitos, tendo todo o cuidado de coordenar isso com todos os outros projetos de estrutura, instalações. Né? Você tem um time enorme. Né? Quer dizer, quem só vê, digamos, o produto ali, o projeto, os desenhos, né? Não consegue vislumbrar a quantidade de horas de energia, o número de profissionais, a quantidade de escritórios envolvidos, preocupados em buscar esse resultado. E aí, é isso que a gente estava falando no início, é a valorização do projeto, é só uma empresa que tenha, e aí, elementos de que nós estamos falando, né? Manutenção, estamos falando de sustentabilidade. O projeto é sempre uma escolha, né? Você vai desenvolvendo o projeto e vão surgindo caminhos, né? Possibilidades, né? Você vai por esse caminho aqui, ou vamos desenvolver desde o sistema construtivo, né? As plantas, tudo, né? Então, você escolher adequadamente,
né? Você está abandonando alguma coisa para ir num determinado caminho. Essa decisão, ela precisa estar pautada em alguma coisa. Em conceitos, em números, em experiência, né? Então, a somatória dessas escolhas certas é que vão fazer o bom projeto de arquitetura. Não, com certeza. Fica ele está pautado, né, na qualidade dos profissionais envolvidos e no propósito da empresa. Para tudo fazer sentido, né? Sem dúvida. Brise, Paulo. Ali tem um uso de Brise muito interessante. Assim, eu acho que é legal até você falar mais para o leigo em relação ao que é o Brise, qual que é a importância do Brise, qual que é o sentido do Brise. Até falando um pouquinho da fachada ali, você comentou um pouco dos movimentos, né? E por que foi pensado nesse Brise? O efeito do Brise no prédio mesmo, assim, pensando tanto em fachada e na utilização de quem comprar o apartamento também, né? Então, ali nós temos uma esquina, né? Então, digamos, a volumetria do prédio, ela é pensada, ela não tem fundos. Eu tenho uma frente e tenho um fundo, ou eu tenho uma lateral, né? Que ela não é tratada ou ela é menos beneficiada. Não existe isso. A gente trata a volumetria do prédio, né? De uma forma homogênea, com materiais que transitam entre cada uma das suas faces e comparecem. O fato de estar numa esquina, digamos, próximo ali daquela condição, que é a condição bacana de jardim, etc., etc., também, principalmente aonde? Na situação de varanda. Né? Nós desenvolvemos, junto com vocês, uma planta com varandas para efetivamente serem usadas. Né? E aí essas varandas, elas têm situações ao longo do dia que elas recebem mais insolação, né? O sol direto, tem até uma condição de visualização de alguma coisa. Então, o Brise, o que é? É um painel, tá? Que ele sai do piso, tá? Da varanda até o teto, né? Em dimensões e com mobilidade que permite você posicioná-lo de maneira a melhor, colocá-lo numa situação em que a tua condição de conforto e de privacidade seja valorizado, tá? E ele também compõe, então, o fato dele ser móvel, cada um está lá numa situação, ele cria um aspecto lúdico na fachada, porque a fachada sempre vai estar de uma maneira diferente em função desses posicionamentos. Evidentemente que com persiana isso aí acontece, mas quando esse elemento é maximizado na cor que nós colocamos, sim, com a presença que ele tem, isso vai aparecer mais. Essa condição estética vai ficar mais aparente. E o bacana disso aí é que o Brise, na realidade, ele tem uma referência no Cobogó. Tá? O Cobogó, que é aquele elemento também que é baseado no muxarabe árabe, que é para você principalmente garantir a condição de sombreamento e privacidade, né? Então, o Cobogó é uma invenção brasileira, né? Porque é um elemento que foi produzido, uma cerâmica, um tijolo, tal, que ele é posicionado e ele faz, o Brise faz mais ou menos o mesmo papel no sentido de criar essa melhora na condição de conforto e de privacidade. Muito legal, muito legal. Com certeza agora quando o pessoal olhar o Brise vai saber a razão. Isso é muito legal, né? Exatamente. Na fachada também ali, Paulo, pensando até na portaria, né? Ali tem todo um estudo que foi feito, algumas discussões, algumas mudanças, que eu acho que vale a pena a gente conversar, assim. Tem o conceito suspenso, questão de alças. Queria que você explicasse um pouquinho nessa visualização, quando as pessoas
olharem ali aquela portaria, por que ela está feita daquela maneira e por que foi pensado daquela maneira? Então, quando nós estamos implantando, né, posicionando a torre na esquina, né, e imaginando o fluxo das pessoas e essa condição que nós colocamos aí anteriormente de ter uma gentileza, de ter um jardim que ele nascesse, né, no nível da calçada, que ele fosse aquela coisa amigável, que você pode entrar, que tem um local de permanência, que você consiga ficar debaixo de uma árvore, numa situação de sol mais forte, e que dali você precisa entrar para o edifício, onde vai estar a portaria, onde tem todos os controles, né? Que vai receber, né? Nós tivemos toda uma preocupação hoje. É impossível você pensar uma portaria que não tenha bem resolvida toda a questão de entrega, de motoboy, de separação, né? Hoje essas coisas são intensas, né? Sim. Aí você tem a criança que precisa esperar a perua, a senhora que tem que descer para poder pegar o Uber. Então, você tem que adequar uma condição de acessibilidade, né? Resolver essas situações de demanda, né? E numa condição que seja agradável do ponto de vista... Eu não queria criarmos uma parede. Então, foram criadas lajes que estavam flutuando nesse espaço, com bordas que se destacam nos níveis, com vegetação embaixo. Então, uma forma assim, digamos, mais delicada e amigável de você ir subindo através desses planos, dessa escada e dando um tratamento plástico, quase como se fosse assim uma loja bacana, né? Com grandes panos de vidro, com tratamento com esses brises, dando privacidade para quem está no salão de festas e separado do barulho, porque está todo resolvido do ponto de vista do conforto, com ar-condicionado, com isolamento acústico, né? Então, foi esses planos com essa vegetação que a gente queria criar essa delicadeza nessa transição entre o que é o espaço público e o privado. Não, incrível, parabéns. E a Marta contribuiu muitíssimo bem. Com certeza. Estava bem afinada com esse nosso desejo. Não, parabéns aí, Paulo. A gente ficou encantado com o projeto, ficou muito orgulhoso. Tenho certeza que vai ser um marco para a cidade do jeito que a gente sempre quis, desde a primeira reunião que a gente fez com você, Paulo. A gente tem uma esquina única, vamos fazer alguma coisa legal, que é bem o que a gente conversou aqui, né? Já que a gente está fazendo um produto, é lógico que ele tem toda uma ideia econômica, com certeza, mas por que não se preocupar em fazer alguma coisa que agregue na cidade, né? Então, eu acho que, como todo mundo, pela M. Fernandes, eu gostaria de te agradecer pelo trabalho, que ficou maravilhoso, assim. Tenho certeza que a gente vai ter muito orgulho para sempre que a gente passar naquela esquina lá, vai ver esse empreendimento incrível aí com o trabalho de vocês. Sem dúvida. Paulo, agora para finalizar, mais um papo pensando nas pessoas, nos jovens aí, quem é arquiteto. O que você poderia dar de dica para esse pessoal assim, que assistiu isso daqui, que viu alguma parte e se interessa pela arquitetura, gostaria de trabalhar nessa área? Eu sei que é muito amplo, tem muita coisa, quanta bagagem você tem, quantas coisas foram feitas, toda essa caminhada, mas o que você poderia encaminhar aí para um jovem arquiteto aí criar uma carreira e se desenvolver nesse mercado, principalmente no mercado de incorporação, né? Talvez, eu acho que é algo mais focado. O que você daria de dica para essas pessoas? Então, assim, o mercado imobiliário é fascinante, né? Para o arquiteto, né? Agora, para o arquiteto que tem foco, precisa ter foco, né? Então, assim, a primeira dica, né, que não é só mercado imobiliário, eu acho assim, se você quer ser arquiteto, né, você precisa ter foco, precisa
olhar as coisas de uma outra maneira. Eu acho que você desenvolver esse olhar, sabe? Ser curioso, né? Você vai viajar, né? Você vê uma obra, um edifício, e aí você aguçar, né? Por que isso está flutuando aqui? Por que você tem esse balanço? Como é que é a estrutura que dá condição de suporte a essa condição, a essa situação, né? Então, desde os aspectos, né, da condição do objeto no espaço, né, até as áreas, o entorno, o acesso. Então, você precisa ser curioso. Eu acho que a primeira coisa, assim, se você não é curioso, porque não é uma área fácil. Com certeza. Né? Não é uma área fácil, né? Você ficar, assim, às vezes você fica horas trabalhando. Hoje a gente tem ferramentas maravilhosas para poder reproduzir as ideias, mas você precisa se dedicar. Você precisa ficar horas desenvolvendo aquilo. Se você não tem, né, esse desejo de transformar e de ver, nem vá, porque você vai sofrer, né? Então, eu vejo, né, assim, a condição número 1 é esse desejo, esse olhar diferente, essa vontade de produzir, né? Querer deixar um legado até naquele tecido urbano, naquele local que você vive, né? Saber que você pode, através desse trabalho, estar influindo no dia a dia das pessoas, qualificando, melhorando e deixando, digamos, uma vida mais confortável, mais adequada. E são, né, com luz, com sombra, com insolação, com ventilação, com a percepção dos materiais, das texturas, né? É com isso que a gente trabalha. Incrível. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer falar com você. Eu acho que agora vai ficar muito mais claro para as pessoas muitas escolhas que foram feitas nesse projeto, conceitos de arquitetura. Eu acho que era essa a nossa ideia mesmo. Foi um grande prazer conversar com você. Eu aprendi muito aqui e tenho certeza que o pessoal também aprendeu bastante. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Continuo aqui à disposição. O papo foi ótimo. Podíamos ficar aqui mais tempo falando, né? Porque a gente vai engatando aí numa série de assuntos e a iniciativa, com certeza, se repetindo, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Pessoal, era isso. Essa foi a conversa com o Paulo. Espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia é fazer mais conversas e conversar um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, que é um mercado super complexo e tem muito para ser explicado, né? Muito obrigado. Espero que tenham gostado.